E aí, meu querido, minha querida, que está aí do outro lado da telinha, se esforçando todos os dias, incansavelmente, para passar no seu próximo concurso público. O meu nome é Vanessa Mello e eu vou te ajudar na missão de entender e acertar todas as questões do direito previdenciário. Vamos começar bem do comecinho mesmo. Eu vou falar da Seguridade Social e dos aspectos constitucionais sobre Seguridade Social, o conceito e a organização. E já para começar introduzindo assim com uma dica massa para ti, eu preciso te dizer que direito previdenciário, ele é ramo do direito público. Por que eu estou te dizendo isso? Isso mata já várias questões. Quando eu digo que é ramo do direito público, significa que eu tenho estado numa relação vertical com a sociedade, com os cidadãos. Como é o direito constitucional, como é o direito administrativo. Então, eu não consigo ficar mudando as regras, eu não consigo negociar com o poder público. Todas as regras que você vai vir a aprender, idade, tempo de contribuição, alíquotas, nada disso é dado ao cidadão ficar negociando com o INSS, com a Previdência, com o poder público. Por quê? Ramo do direito público, ok? E aí o nosso direito ele é dividido em dois grandes grupos. O grupo de benefícios, que é cuidado hoje, a concessão e manutenção desses benefícios pelo INSS. E aí a gente vai se dedicar longamente à Lei 82.13 de 91. Ele traz tudo sobre o plano de benefícios. A gente aprende quais são os requisitos e o que eu faço para ter direito a eles. E o outro grande grupo de assunto é o referente ao custeio. Custeio hoje é cuidado pela Receita Federal do Brasil. E é de lá que vem toda essa questão de arrecadação, de parcelamentos e assuntos afins para a gente ter a manutenção justamente desses benefícios, ok? Então a gente já tem agora ó, uma visão geral sobre o que é o direito previdenciário, ao que a gente vai se dedicar. Mas entrando agora na Seguridade Social desde a Constituição Federal, vamos aprender o conceito. O que é a Seguridade Social? Imaginem vocês, lá há muito tempo atrás, é no singular, né? Faz muita questão disso? Imagine aí você, lá há um tempo atrás, que alguém vem trabalhando ao longo de toda a sua vida e fica muito idoso, não consegue mais trabalhar e receber a contraprestação disso, o salário. Essa pessoa vai viver do quê? Antigamente a gente não tinha esses planos de aposentadoria, a previdência social, a seguridade social. Isso foi instituído, então, para fazer frente a esses riscos sociais, a essas contingências sociais. Bom, eu não consigo me manter. E agora, o que eu faço? É em relação a isso que a Seguridade Social faz frente, ok? Então, presta bem atenção aqui comigo agora de maneira objetiva para a nossa prova. O meu conceito de Seguridade Social, ele vai estar lá no artigo 194 da Constituição Federal e ele vai falar assim para você, olha, Seguridade Social são todos os princípios, nós vamos ver que princípios são esses, são todas as normas e são todas as instituições que cuidam do quê? Fazem frente aos riscos sociais. Agora a gente tem o poder público se preocupando em o que a gente tem que fazer para a gente não ter esses riscos sociais. Da pessoa que não consegue mais trabalhar, que está doente, não consegue oferir renda, como é que ela vai se manter? Para ela não ser um peso na sociedade, para ela não ter problemas na velhice ou na doença. É o poder público pensando nisso. Então eu tenho princípios, normas e instituições que vão fazer frente a esses riscos sociais. Quais são essas normas? A gente conversou sobre algumas delas. A Constituição Federal, do artigo 194 ao 204, a Lei 82.13, que fala tudo de benefícios, e a 82.12, que fala tudo de custeio, entre outras legislações que a gente vai vendo ao longo do nosso curso. Instituições nós conversamos também, duas eu falei para vocês, o INSS e a Receita Federal. Então esse conjunto aqui vai fazer frente aos riscos sociais. Mas são todos os riscos sociais? Riscos sociais a gente tem vários, né? Não ter alimentação, não ter moradia, não ter educação, existem vários. Legal. Não são todos os riscos sociais. A Seguridade Social faz frente a 3. Quais são esses 3? Aprenda comigo e não desaprenda nunca mais. Saúde, assistência social e
Previdência, nossa linda Previdência. Saúde, assistência social e previdência social. Opa, quer dizer que previdência social, ele está dentro de Seguridade Social. Seguridade Social é um conceito maior que engloba essas 3 áreas. Exatamente isso, tá? Daqui eu já vou te dar as dicas de questão de prova. Você memoriza aí. Lembra da tecla SAP, do nosso controle remoto? SAP. Saúde, assistência social e previdência social. Professora, não assisto televisão, eu só estudo. Tudo bem. Lembra de paz. Paz com S, tá? Que a gente não teve aula ainda com a professora Verônica de português. Fica previdência, assistência social e saúde. De qualquer jeito, eu só quero que você não erre isso na prova. E o que a prova vai colocar para você e você não pode errar nunca? Ela vai falar, olha, a Seguridade Social cuida de riscos sociais, contingências, então ela também cobre educação. Você vai dizer que tá errado. Ela também cobre moradia. Você vai dizer que está errado. Ela também cobre alimentação. Tudo isso, o que você vai fazer? Isso aqui, ó. Seguridade Social só cuida dessas 3 áreas. Saúde, assistência e previdência social, tá? Vou mais além. As questões recentes, elas estão fazendo assim, ó. Assistência social e assistência à educação. Coloca uma palavrinha que é parecida, a galera tá indo lá na assistência, oba, vai e erra, tá? Você vai prestar muita atenção na sua questão e você não vai errar isso, tudo bem? Passado isso, o que a gente tem que entender agora? As características de cada uma dessas áreas. E elas também estão lá na Constituição Federal, tá? As características de cada uma e comparar a característica de uma com a outra. E é só isso que vai cair na nossa questão. É bem objetivo a maneira da gente conseguir acertar esses tópicos. Vamos entender, então, as características da saúde. Bom, a saúde, ela é um direito de todos. Todas as pessoas, indistintamente, têm acesso à saúde. Professora, não importa a idade? Não. Nasceu agora? Acesso à saúde. É mais idoso? Acesso à saúde. Tá na fase adulta? Acesso à saúde. Todos. Ai, mas eu tenho plano de saúde, eu tenho condição financeira. Não importa, acesso a todos. Eu não tenho condição financeira, não posso contribuir com nada. Não importa, acesso a todos, tá? Acesso a todos, um dever do Estado. E quando a prova te perguntar, você vai falar assim, ó. É um direito de todos, então o acesso é universal. Acesso universal. Independente de qualquer requisito, todas as pessoas, de maneira igual, têm direito ao acesso à saúde. Então, meu acesso é universal e igualitário. Quando a gente vai marcar lá alguma consulta pelo SUS, não tem preferência a pessoa que é hipossuficiente e não tem acesso a um plano de saúde privado. Eu não faço essa distinção. Mesmo com plano de saúde, sem plano de saúde, se eu for marcar uma consulta, é por igual que é tratado. Então, acesso universal e acesso igualitário. Vou te falar uma outra característica que justamente distingue isso da nossa querida Previdência, que é a saúde, para você ter acesso, ela independe de contribuição. Eu não preciso contribuir previamente para ter acesso ao direito à saúde. Fechou? Agora a gente vai aprender as características da assistência social. E também já vamos diferenciá-la da saúde. A assistência social ela é bem diferente. Sabe por quê? O meu acesso não é mais isso daqui, ó, universal e igualitário. Agora a assistência, ela tem um acesso restrito. Acesso restrito. Restrito a quem, professora? Pelo amor de Deus. Restrito aos hipossuficientes. Eu tenho que comprovar uma condição de miserabilidade para eu falar, olha, estou apto agora a receber os benefícios assistenciais, os direitos referentes à assistência social. Então, ele tem esse acesso restrito a quem comprovar o quê? Hipossuficiência. Que é, sozinho a pessoa não tem como oferir os provimentos, o ganho necessário para manter o seu sustento. E é
sozinho e também não tê-lo provido pela sua família, tá? Sempre que você escutar de assistência social, benefícios assistenciais voltados à população, o requisito de hipossuficiência é esse, não é só a pessoa que sozinha não consegue se manter. Ela não consegue se manter e a família também não consegue fazer este provimento a ela, tá? Amplia aí o teu conceito de hipossuficiência. Acesso restrito para os hipossuficientes. E essa questão da contribuição, como é que funciona? É igualzinho à saúde, ó. Independe de contribuição. Gente, isso é tão importante. Parece simples, mas cai muito nas nossas questões de prova. E para finalizar, a Constituição Federal, nos artigos que tratam da assistência social, ela trouxe mais uma coisinha. Ela falou assim, olha, para as pessoas que comprovarem a hipossuficiência, não conseguem prover o próprio sustento sozinha, nem tê-lo provido por meio da sua família, elas vão ter direito a um negócio que a gente chama assim, ó, benefício de prestação continuada, também chamado de amparo social. Este amparo social é um benefício no valor de um salário mínimo e ele é voltado para idosos. Nosso conceito de idoso aqui é a idade a partir de 65 anos. E para deficientes, ok? Deficientes. Então, eu comprovei minha hipossuficiência, faço jus aos direitos assistenciais. Comprovei que eu sou idoso, mais de 65 anos. Ou deficiente, mediante perícia médica, feito pelo poder público mesmo, aí eu vou ter direito a receber um salário mínimo. Isso é um benefício assistencial já dito pra gente desde lá a Constituição Federal e cai nas nossas provas. Bom, aprendemos aqui os principais aspectos da assistência social constitucionalmente previstos e agora a gente vai falar da nossa linda, querida Previdência. Veio até lentinho assim, ó. Isso, é bem romantizado mesmo que a gente vai aprender sobre Previdência, que eu quero que você ame essa matéria e acerte todas as questões da sua prova, ok? Tenho 4 características aqui muito importantes. Primeiro, quando eu falo em Previdência Social, eu falo que ela é de regime geral. O que é regime geral? Por regime geral, nós vamos entender que ele é voltado a todos os trabalhadores. Todos mesmos? Todos. Começou a trabalhar, o que é trabalho? Eu faço um trabalho e eu ofiro uma renda por conta disso. Se você é trabalhador, qualquer pessoa é trabalhadora, então você faz parte do regime geral de previdência social. É voltado para todo mundo, tá? E aqui eu já vou te dar também um bisuzinho. Eu tenho, bem escondidinho, alguns excluídos. Tem gente que é excluído da Previdência? Tem. Quem são esses excluídos? Os excluídos, vou até colocar aqui, vai ficar bem completinho. Os excluídos são aqueles servidores efetivos que possuem regime próprio de previdência social, tá? Servidores efetivos. Quem é obrigatoriamente vinculado a um outro regime de previdência, a gente chama de regime próprio, tipo os servidores públicos, tipo eu, tipo você, eles já estão automaticamente vinculados a um outro regime específico só para eles. Só para os servidores federais, só para algum servidor do estado, do seu município. Se eles já têm um outro regime próprio deles, então aí eu posso excluí-los do regime geral. Mas o regime geral, a Previdência, ela está preocupada com essa característica porque eu quero abarcar todos os trabalhadores, tá? Para, ao final, não ser um risco social, não ser vítima de um risco social, de não poder se manter. Então, todos os trabalhadores participam aqui da Previdência. A outra característica é que não só todos os trabalhadores vão estar na Previdência, como essa filiação, ela é obrigatória. Filiação obrigatória. Eu sou obrigada a me filiar? Sim. Se você é trabalhador, se você trabalha e ofere renda, você é obrigado a se filiar à Previdência Social. Ainda que você não queira
Se você trabalha de carteira assinada, ou tem algum amigo que trabalha de carteira assinada, ele não fala assim, ah, não desconta de meu INSS não, é obrigatório. Filiação obrigatória. Trabalhou, ganhou renda, está afiliado à Previdência Social. Ainda que você não queira, e tem mais, se segura. Ainda que você não saiba. Ah, eu não sei nem o que é, mas eu tô aqui trabalhando de Uber, eu tô aqui trabalhando de taxista, mas não contribuo não. A filiação é obrigatória, tá? Imagina aí, se fosse um seguro, uma previdência facultativa, fala, gente, faz o seguro aí de vida, a previdência social, investe na apostadoria aí, quem quiser. Você vai concordar comigo que muita gente não se preocuparia com isso, né? Então, a previdência do regime geral, ela é obrigatória. Você deveria estar contribuindo. Isso acontece, então, de maneira automática para quem ofere renda, para trabalhadores que oferem renda. A próxima característica que eu vou te dar, ela é muito importante porque ela é justamente o que diferencia a Previdência Social das outras áreas de saúde e assistência, que é a Previdência Social, ela tem caráter contributivo. Ela depende de contribuição e essa contribuição é prévia. Depende de contribuição prévia. Tem que contribuir antes para só depois você poder fazer jus a todos os benefícios que a Previdência oferta para a sociedade, ok? E finalizando, o último e não menos importante princípio, característica da Previdência Social, é que eu preciso manter na nossa Previdência o equilíbrio financeiro e atuarial. Professora, que palavra esquisita! É justamente por ser esquisita que nem sempre ela cai em prova. Mas, meu amor, quando cai, ninguém sabe o que é esse trem. E você vai ser o aluno que vai acertar essa característica em prova, tá? Não vai errar mais, eu vou te explicar agora o que é. Quando eu falo que eu tenho que manter o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social, ela é uma característica inafastável. Eu vou te explicar com um exemplinho. Onde é que eu posso usar aqui o espacinho? Me acompanha aí vocês. Eu vou te explicar com um exemplo bem tranquilo, tá? Bobinho, pra gente entender. E depois eu vou inserir isso no nosso contexto de Previdência Social. Que aí vai ficar mamão com açúcar, ok? Há muito tempo atrás, o que eu tinha? Uma coisa que eu não tenho há muito tempo. Eu tinha um namorado. Nem sei mais o que é isso. Eu tinha um namorado. E o bichinho, ele estudava para concurso. E ele ganhava R$1.200. Trabalhava no McDonald's, ganhava R$1.200. E ele estudava para concurso que ele queria, porque queria mudar de vida. Ganhava R$1.200, só que ele tinha uma princesa aqui, ó. E com essa princesa, a mulher gasta. Vocês sabem, né? Mulher gasta? Gasta, mulher gasta. Estão dizendo aqui que gasta. Com essa princesa, ele gastava, ganhava R$1.200, mas ele gastava R$1.700 por mês. Bom, o que eu tenho aqui? Do que ele ganha para o que ele gastava, ele está tendo um prejuízo de R$500. Falhou o supletivo aqui. Ele estava tendo um prejuízo de R$500 todos os meses. O que eu entendo daqui? O que eu ganho, eu estou tendo mensalmente um déficit, um prejuízo em relação ao que eu gasto. Para eu preservar o meu equilíbrio financeiro da minha vida pessoal, o que ele teve que fazer? Gente, eu chorei, tá? Chorei largada. Terminou. Acabou. Minuto de silêncio. Fiquei triste. Terminou. Quando ele terminou, o que aconteceu agora? Ele ganhava R$1.200, mas ele estava gastando agora quanto? Só R$1.100. Opa, agora tá acabando no orçamento dele. E todo mês ele conseguia guardar R$100. O que eu fiz aqui? Atitudes para manter o equilíbrio financeiro. E equilíbrio atuarial, eu falo um negócio a longo prazo.
Ele era um menino pensado, de cabeça e tal, escolhi bem, escolhi muito bem. De cabeça, então, ele queria comprar um curso do AEP de previdenciário para estudar comigo e contigo dali a 6 meses. Então, ele ficou 6 meses guardando o que estava sobrando, R$600, ó. Mas o curso era de R$1.000. Em 6 meses, ele ia ter um custo de R$1.000, mas ele só tinha 600. Ou seja, a médio e longo prazo, ele ia quebrar aqui e ficar com um déficit de R$400. Ia ficar faltando em relação ao que ele queria gastar, ao que ele estava gastando. Equilíbrio financeiro, equilíbrio atuarial. Para manter o equilíbrio atuarial, o que ele ia ter que fazer? Ou procurar um curso mais barato, ou aumentar aqui a sua arrecadação que ele estava guardando de dinheiro mensalmente, ok? Professor, o que o seu namorado e o seu encalhamento tem a ver com a minha aula, com o meu equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social? Vou explicar. Vou explicar e você me promete que você não vai errar essa característica na sua prova, tá? Porque ela é a que tem maior índice de erro quando aparece nas questões. José, que está aqui comigo, ele começou a trabalhar aos 20 anos. E o José, para ajudar aqui no meu exemplo, é uma menina. José é uma menina, começou a trabalhar com os 20 anos e com as regras que a gente tinha de previdência, com mais 30 anos de contribuição, ele ia conseguir se aposentar. Então, o José ia se aposentar com 50 anos de idade. Jovem, né? Que risco social que eu tenho de uma pessoa de 50 anos para ela se aposentar? Ela não pode continuar trabalhando? Será? Vamos pensar? Então, essa aqui é a regra que eu tinha. O pessoal estava começando a se aposentar muito cedo. E a expectativa de vida está aumentando. Então, o que eu tenho? Cada vez menos pessoas trabalhando ativamente, contribuindo, e cada vez mais pessoas como trabalhadores inativos, ou seja, aposentados. Se está entrando cada vez menos e se está saindo cada vez mais aposentadorias, uma hora o sistema quebra. Uma hora o sistema quebra, não. Nosso sistema ele já está causando bastante dívidas. Para solucionar isso daqui, o que a gente teve? Em 1999, veio aqui, ó, um negócio chamado fator previdenciário. O fator previdenciário vai falar assim, olha, você que quer se aposentar muito jovem, vai ficar muito tempo recebendo aposentadoria, eu tenho cada vez menos pessoas contribuindo, para eu manter o meu equilíbrio financeiro e atuarial, olha que palavra bonita, para eu manter o meu equilíbrio financeiro e atuarial, eu vou colocar o fator previdenciário, que você até pode se aposentar com 50 anos, mas o valor do seu benefício, ele vai cair um pouquinho. E aí eu tenho regras que levam em consideração a idade da pessoa, a expectativa de vida e faz o valor cair. Para atender aquilo que o meu ex-namorado estava fazendo. Corte de gastos, previsão do que eu vou gastar daqui a um tempo para frente. Eu tenho que atender essa característica. Isso aqui, ó, só para você entendendo, tá? Nosso momento de fator previdenciário ainda vai chegar. Mas o que eu tive ainda agora? Isso continua, tá? Essa dívida da Seguridade Social, ela continua. O que eu tenho agora? Regras novas. Que delícia, a gente vai estudar a emenda constitucional número 103 de 2019, novíssima, atualizadíssima. José, que é uma menina, vai se aposentar agora só aos 62 anos. Não tem outra opção, é aos 62 anos. Olha a diferença. Por que a gente precisou dessa reforma ampla da Previdência? Justamente porque a gente está prevendo que a população está ficando mais idosa, eu tenho menos pessoas jovens, trabalhadores ativos contribuindo, eu tenho mais informalidade, pessoas que trabalham, são filiadas obrigatórias, mas que não contribuem. Então, uma hora o sistema quebra. Para eu manter a saúde do sistema previdenciário, para eu manter a capacidade orçamentária e continuar conseguindo pagar todos os benefícios, a gente precisa de atitudes que vão me fazer manter o quê? Volta para lá. Nosso equilíbrio financeiro e atuarial, tá? Vamos melhorar aqui, para o seu caderno ficar completo, a nossa capacidade orçamentária. De maneira bem objetiva e bem simples, quando eu falo equilíbrio financeiro, é um curto prazo. Tudo que hoje a galera está contribuindo está sendo suficiente para manter os benefícios dos trabalhadores inativos? E o atuarial seria a longo prazo. Daqui a alguns anos, as nossas projeções elas estão sendo favoráveis para manter a saúde do sistema previdenciário?
ok? Olha só. Vimos conceito de Seguridade Social, que inclui nossas 3 grandes áreas, saúde, assistência e previdência. Vimos as características de cada uma delas, grande diferença para as suas questões, tá? Saúde é acesso universal e igualitário e eu não preciso contribuir. Diferente de assistência, que o acesso já é restrito. Para quem? Hipossuficientes, e eu também não preciso contribuir. E a previdência social, ela é contributiva, sendo bem diferente de todos os outros. Pessoal, agora a gente vai resolver algumas questões e ver exatamente como é que esse assunto cai na nossa prova, ok? Vamos para a primeira. Maria Clara, contribuinte empregada do Regime Geral de Previdência Social desde 1994, nós já sabemos o que é regime geral. Ela deseja contribuir acima do valor máximo permitido pela Previdência Social. Assim, ela propõe na Justiça uma ação contra o INSS, alegando que ela tem o direito de contribuir acima do limite legal, pois deseja se aposentar com um valor acima do valor máximo pago pelo INSS. Assim, é correto afirmar perante a legislação previdenciária de custeio que o pedido de Maria... Gente, não se desespera, tá? Vocês estão aí pensando, nossa, mas tem um valor máximo, posso contribuir com mais? Não pode. O que a gente aprendeu? A primeira característica de sala de aula? Que o direito previdenciário, ele é ramo do direito público. Então, ela pode ficar negociando quanto que ela vai contribuir ou quanto que ela vai receber depois? Ela não pode ficar negociando. Direito previdenciário é ramo do direito público e essa é a saída da nossa questão. Vamos ver as alternativas? O pedido da Maria, letra A, ele pode ser aceito desde que ela contribua até 10% do valor máximo. Errado, porque ela não pode negociar. B, não pode ser aceito, pois não cabe a Maria a escolha do montante a ser pago. Exatamente isso. Quem vai dizer qual é o salário de contribuição, o valor em cima do qual ela vai contribuir? Quem vai dizer as alíquotas? Quem vai dizer as regras para eu fazer a contagem do valor do benefício lá depois? É a própria legislação previdenciária, que é ramo do direito público. Então, a ela não é dado nenhuma espécie de negociação. Isso já me elimina todas as outras alternativas. A letra E diz que pode ou não pode ser aceito, dependendo do número de dependentes que ela possua. Isso aqui não vai interferir na nossa análise agora, tá? Só pega esse bizu. Ramo do direito público, não posso negociar. Tudo que tiver na legislação previdenciária tem que ser obedecido, ainda que nesse momento você ainda esteja engatinhando e não conheça todas as regras. Você já conseguiria matar essa questão. Vamos para a próxima. É correto afirmar que a Seguridade Social compreende. Ele quer saber todas as áreas que compreende a Seguridade Social. Quais são os riscos, as contingências sociais que ela cobre. A gente aprendeu, né? A TECOSAP? Saúde, assistência social e previdência social. Cultura não faz parte. Letra B. Assistência social, saúde, previdência social, perfeita. Letra C. Assistência social, trabalho não faz parte. Letra D, sistema tributário, lazer e previdência social. Ó, tá vendo como é fácil? Você já consegue matar conhecendo qual é o nosso conceito de Seguridade Social. Letra E incluiu aqui educação. Nosso bizu, tecla SAP, saúde, assistência e previdência, e não inclui todos os riscos sociais, como algumas questões vão querer incluir para vocês, tá? Assinale a alternativa que contempla o conceito de Seguridade Social. Ele quer de novo aqui, ó. Presta sempre atenção no teu enunciado se ele está falando Seguridade Social ou se ele está falando Previdência Social, porque aí você vai analisar de acordo com as características que você aprendeu. Seguridade é o grande que engloba as 3 áreas. Previdência é uma parte da Seguridade, tá? Letra A. Seguridade Social é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, perfeito aqui, tá? Poder público e sociedade atuam juntos, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, sim, previdência, também, assistência social, também. A letra A está perfeita e ela tem exatamente o conceito de Seguridade Social. Mas a gente precisa ver quais são as outras alternativas para saber o que a prova pode me trazer de pegadinha, o que a prova pode me dizer de errado para eu já matar na unha. Letra B. É uma rede protetiva formada exclusivamente pelo Estado? Não. Eu levo em consideração o Estado
e a participação da sociedade, que é a maior interessada, com o objetivo de fornecer à população carente condições mínimas de uma vida digna. Não é isso de forma tão ampla, tá? C. É a reunião de ações de iniciativa do poder público e da indústria. Aqui, ó, mais ou menos, porque a indústria não diz respeito a toda a sociedade. Destinadas a assegurar aos necessitados direitos relativos à saúde, ok, assistência social, ok. Ele excluiu a previdência social. E é isso aqui também que está deixando a nossa alternativa errada, tá? Letra D. É a rede protetiva formada pelo Estado, beleza, pelos empresários, faz parte da sociedade, e pela população em geral. Aqui, ó, faz parte da sociedade, eu posso aceitar. Que tem por objetivo fornecer os direitos exclusivamente relacionados à assistência social. Esse exclusivamente aqui está errado, porque além da assistência social eu ainda tenho a saúde e eu ainda tenho a previdência, que engloba o meu conceito de seguridade. Letra E. É o conjunto integrado de ações de iniciativa exclusiva do Estado. Esses exclusivos aqui, ó, estão matando a nossa questão. Destinadas a assegurar a todos, brasileiros e estrangeiros, os direitos relativos à saúde e alimentação. Não tem nada a ver com a nossa seguridade social, tá? Qual é a dica aqui de conceito, então? Primeiro, Estado e sociedade. Por sociedade, a gente entende trabalhadores, aposentados, empresários, tá? Se ele substituir as palavras, tá ok. E inclui as 3 áreas, saúde, assistência e previdência. Não inclui todos os riscos sociais. Mais uma. As ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes determinadas. Dentre elas está, nós aprendemos características de saúde. Vamos ver como é que está a alternativa? A saúde, letra A, ela tem caráter contributivo e filiação obrigatória? Não, isso aqui é característica da previdência. Letra B, a saúde, ela dá a promoção da integração ao mercado de trabalho? Essa não é uma preocupação da saúde, é uma preocupação da assistência social. Letra C, centralização com uma direção única no governo federal. Todas as áreas, eu não falo em centralização. As gestões são todas descentralizadas, tá? Todas das 3 áreas. Letra D. A observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Nossa, como a gente falou disso. E é uma característica da previdência e não da saúde, que é o que é a nossa questão. Letra E. Um atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. A saúde faz atendimento integral e ela dá prioridade às atividades preventivas, sim. Gente, essas características bem pormenorizadinhas aqui, eu fiz questão de colocar nas nossas questões, que é para você ter a atenção. Isso cai bem pouco, mas caindo ele está lá nas características que eu falei para vocês. Na Constituição Federal, artigo 194 ao 204, que ele traz todas as características pormenorizadas da saúde, da assistência e da previdência. O principal, o objetivo e o que daria, inclusive, para a gente matar a questão até por exclusão, são esses que a gente colocou no nosso resumo de quadro, tá? Próxima. À luz da Seguridade Social, definida na Constituição Federal, julgue os itens abaixo. 1. Previdência Social, saúde e assistência são partes da Seguridade? Nós vimos que sim, é a tecla SAP que compõe a Seguridade Social. 2. A saúde exige contribuição prévia? Não, né? A saúde independe de contribuição prévia, quem precisa de contribuição é a Previdência. 3. A Previdência Social exige contribuição prévia. Perfeito, a gente acabou de falar. 4. A assistência social possui uma abrangência universal. Opa, quem é universal aqui é a saúde. Sendo qualquer pessoa por ela amparada. Universal é a saúde e a assistência social tem acesso restrito. Restrito a quem? Me diz você. Que acabou de estudar comigo, restrito a quem comprovar a situação de miserabilidade, os hipossuficientes. A alternativa aqui é a letra B, 2 e 4 estão incorretos. Próxima questão.
Cifrônio, jovem de 13 anos de idade, em situação de hipossuficiência econômica, ó, essa característica aqui a gente conhece, né? Georgino, ele tem 35 anos de idade, ele é um empresário bem-sucedido, então ele tem o quê? Ele tem uba, ele tem verdinhas, faz-me rir. De acordo com os destinatários da proteção social, toda a Seguridade, dentro do Sistema Público de Seguridade Social brasileiro, é correto afirmar que... Bom, a gente já pode aqui analisar por parte porque a gente conhece. Cifrônio, ele tem 13 anos de idade, ou seja, ele ainda não ofere renda, ele não contribui. Ele pode participar da Previdência? Não. O Cifrônio, ele pode participar da saúde? Pode, porque a saúde é de acesso universal e igualitário. E o cifrônio, ele pode participar da assistência social? Pode, porque a questão me diz que ele é hipossuficiente, tá? Cifrônio, nome do meu próximo filho. Agora vamos falar do Georgino. O Georgino tem 35 anos, ele é um empresário, ó, regime geral de filiação obrigatória, se você trabalha e ofere renda. Ele pode participar da Previdência Social? Pode. Ele pode ter acesso aos serviços de saúde? Pode, porque é universal e igualitário, independe se você é bem-sucedido, tem renda ou não. E ele pode participar da assistência social? Opa, aqui não. Assistência social tem acesso restrito a quem comprovar hipossuficiência. Então, o Georgino, ele só pode participar da Previdência e da Saúde. Vamos ver nossas alternativas? Letra A. Cifrônio e Georgino podem participar como segurados do subsistema de Previdência Social? Não, conforme aqui o quadrinho que a gente estudou. Georgino e Cifrônio estão atualmente alçados pelo subsistema de assistência social? Também não, porque Georgino é empresário, não é hipossuficiente. Cifrônio e Georgino podem participar do subsistema de saúde? Sim, sempre, porque saúde é acesso universal, independente de qualquer outro requisito. Letra D me diz que Georgino pode ser hoje destinatário dos programas de saúde, ok, mas de assistência social? Não. E a letra E diz que Georgino pode participar apenas do subsistema de saúde. Está errado esse apenas aqui, porque ele também participa da Previdência. Galera, finalizamos com glória todas as características da maneira certinha que ela cai aqui em questão. Agora você já sabe. O que eu quero te acrescentar a mais? Você vai ler a Constituição Federal do artigo 194 ao artigo 204. Você vai acabar vendo lá várias outras características mais pormenorizadas, mais detalhadas e completas sobre cada uma dessas áreas, tá? É bom você ler. O seu material tá pontualmente, até com essas características extras. Agora o grosso, que cai em questão, e o principal para a gente diferenciar uma área da outra e levar adiante na nossa matéria, são essas que a gente estuda no nosso quadro, tá? No seu caderno. Um quadro maravilhoso, completo e bem objetivo para você acertar essas questões de prova. Princípios, tá? Princípios constitucionais da Seguridade Social, tá lá no artigo 194. Vou começar com a dica, tá? Esses são os princípios da Seguridade Social, porque nós temos também os princípios da Previdência Social. Então, já no enunciado da tua questão, tu vai ver o que a questão está querendo, tá? O que a gente vai se dedicar agora é princípios da Seguridade Social, aquela que é a maior e que engloba saúde, assistência e previdência, ok? Vamos lá. O primeiro princípio, ele me diz sobre a universalidade da cobertura e do atendimento. Ele quer que a Seguridade Social seja universal. Os princípios, eles têm um quê de idealização, porque eles são normas gerais, normas orientadoras de como vai se comportar a legislação, como que a gente vai interpretar e fazer as reformas até também da legislação previdenciária. Então, o que é ideal? O ideal é que a gente consiga uma universalidade na cobertura da Seguridade Social, ou seja, abarcar o máximo de riscos, de contingências possíveis e alcançar o máximo de pessoas possíveis dentro da nossa sociedade, tá? Esse princípio ele está me dizendo justamente isso. Olha, eu quero universalidade, alcançar ao máximo da cobertura e do atendimento. Mas vamos entender melhor. Quando eu falo cobertura, se liga aqui junto comigo. A cobertura, ela é uma característica objetiva. Ele está dizendo em relação aos riscos.
Ele quer dizer, olha, eu quero abarcar o máximo de cobertura de seguridade social possível, ou seja, o máximo de riscos possíveis, de contingências sociais possíveis. E quando ele fala em universalidade do atendimento, o atendimento já é um requisito subjetivo. Eu quero alcançar o máximo de pessoas possíveis. O máximo de riscos que a gente conseguir fazer a seguridade e o máximo de pessoas que a gente conseguir alcançar. Este é um princípio, um ideal que a gente busca na seguridade social. O meu segundo princípio, ele é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Quando eu falo em uniformidade e equivalência voltado para populações urbanas e rurais, esse princípio está dizendo assim, olha, eu quero um tratamento igual entre as populações urbanas e entre as populações, os trabalhadores rurais. Este princípio veio corrigir uma diferença histórica. O que a gente tinha antigamente? Vários regimes de seguridade social voltados, esse regime aqui é só para ferroviários, esse aqui é só para bancários, esse aqui é só para urbanos. E os rurais, eles vieram conquistando os direitos posteriormente. Então, veio esse princípio na Constituição de 88 e falou, olha, agora eu quero tratamento igual. O mesmo plano de previdência, de seguridade que a gente tem para um, a gente tem que ter para o outro por igual. Pegou? O geral, agora a gente vai esmiuçar um pouquinho as palavras. Quando eu falo em uniformidade, significa uniforme. Então, eu quero aqui o mesmo plano de benefícios, os mesmos benefícios, os mesmos riscos que são cobertos, tá? Mesmos benefícios. Tem aposentadoria para trabalhador urbano? Tem que ter aposentadoria também para trabalhador rural. Tem auxílio-doença para trabalhador urbano? Tem que ter também auxílio-doença para trabalhador rural. Uniformidade no plano de benefícios, então tem que ser o mesmo plano, um plano único, para as duas populações. E quando eu falo em equivalência, significa que eles vão ser iguais de maneira proporcional. Proporcionalmente iguais. O que é proporcionalmente iguais? Aqui é mais especificamente em relação ao valor. A professora não está entendendo, não? Explica melhor. Eu vou explicar. Bom, eu tenho que ter o mesmo plano de benefícios, aposentadoria, então, para as duas populações. Mas vai ser de maneira proporcionalmente igual, vai ter a mesma equivalência. Quando eu falo em equivalência ou equidade, eu estou dizendo de igualdade material. Só faz uma pausa aí nas suas anotações e cola em mim em relação a um exemplinho que eu vou passar para ti, tá? Vou passar esse exemplinho bem aqui, onde eu tenho espaço. Me acompanha? Tá me acompanhando? Me acompanha. Bom, tem um meme, vocês que são plugados aí na internet, tem um meme que ele me traz aqui uma caixa e tem assim uma janela. E aí nessa janela tem uma paisagem bonita e tal. Aí ele coloca assim, várias pessoas, eu dou um bloco aqui para 3 pessoas diferentes, tem um cara que é mais baixinho, eu dou bloco igual, ó, para todo mundo, eu tô sendo justa. Esse aqui é mais baixinho, ele não consegue ver a paisagem. Esse aqui, ele é médio, ele consegue ver a paisagem. E esse aqui, ele é tão alto que ele passa. Quando eu faço isso daqui, ó, eu ofereço situações iguais, eu tô falando em igualdade formal. A mesma situação. Mas isso não me resolve o problema. Por quê, ó? Eles não estão usufruindo do direito de maneira igual. Quando eu falo equidade, quando eu falo equivalência e igualdade material, proporcionalmente igual, é isso aqui, ó. Eu tenho a mesma situação, a caixinha e a janela, onde eu consigo ver uma paisagem maravilhosa. Olha o que está escrito nessa paisagem, de tão maravilhosa. Está escrito assim, ó, cargo público. Ai, que delícia de janela. Bom, para que todo mundo tenha acesso igual, o que eu vou fazer? O mais baixinho vai receber uma caixa maior. Aí ele vai conseguir ver. O de médio porte, ele tem aquela caixa daquele mesmo tamanho e ele já estava conseguindo ver. E o cara que é altão,
ele sequer recebe alguma caixa, ele não precisa. Ele não precisa, ele consegue ver também. Olha aqui, eu ofereci situações diferentes para pessoas diferentes e eu consegui com que eles tivessem de maneira igual acesso ao mesmo direito. Isso daqui é o que a gente está chamando de igualdade material. E por que eu expliquei isso? Bom, eu vou oferecer de maneira proporcionalmente igual às populações urbanas e às populações rurais. Por exemplo, eu tenho um trabalhador rural, ele vem contribuindo, ele trabalha, ele contribui com 11% em cima da sua remuneração, do seu salário de contribuição. E os trabalhadores rurais, eles também têm acesso ao mesmo plano de benefícios, mas você já deve ter ouvido dizer por aí, de uma maneira bem informal, que eles não contribuem, que eles só precisam comprovar que são trabalhadores rurais. Bom, seria justo, seria igual, seria proporcionalmente igual que o urbano que contribuiu com 11% em cima de R$5.000, por exemplo, tivesse o mesmo valor de aposentadoria que o trabalhador rural, que só comprovou o exercício da atividade rural? Pensa aí. Bom, refletiu sobre isso? Então agora a gente vai concluir o nosso princípio. Eu tenho uniformidade às populações urbanas e rurais porque é o mesmo plano de benefícios. E ele é oferecido de maneira equivalente, de maneira proporcionalmente igual. O trabalhador rural vai receber ali um benefício no valor de um salário mínimo e o trabalhador urbano vai fazer uma média em relação às suas contribuições. Então, ficou proporcionalmente igual, agora ficou justo, ficou adequado. Volta ali. Escutou toda essa explicação? Qual é o nosso princípio? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços voltados às populações urbanas e rurais. Mesmo plano de benefícios, os valor vai ser proporcionalmente igual de acordo com a contribuição de cada um, ok? Próximo princípio, muita atenção, vai ser o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e na prestação dos serviços. Este princípio, ele faz um contraponto da universalidade da cobertura e do atendimento. Lembra que a gente estudou? Agorinha, falei, olha, a Seguridade Social ela vai querer abarcar o máximo de riscos possíveis para o máximo de pessoas possíveis. Mas isso é coerente? Isso é possível? A gente tem orçamento, capacidade de executar e capacidade orçamentária para isso? Gente, todo mundo sabe que não. Então, para fazer uma mediação, uma gradação com esse princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, eu tenho o princípio da seletividade e distributividade desses benefícios e desses serviços da Seguridade Social. O que é a seletividade? Na seletividade, a gente vai dividir da mesma maneira, tá? Eu tenho aqui um aspecto objetivo. A seletividade me diz que eu vou selecionar os riscos mais urgentes, os riscos mais importantes para eu começar a executar na minha Seguridade Social. Ele diz respeito aos riscos. Quais são os riscos mais relevantes para a sociedade que eu tenho que fazer a cobertura com a minha Seguridade? E a distributividade me diz que eu vou distribuir os riscos que eu selecionei, a proteção aos riscos que eu selecionei, eu vou distribuir aspecto subjetivo, ou seja, diz respeito às pessoas. Vamos melhorar aqui, ó. Riscos mais relevantes, eu vou distribuir para as pessoas mais necessitadas. Eu não tenho como abarcar tudo e eu não tenho como abarcar todos. Então, eu vou selecionar os mais importantes e eu vou distribuir para as pessoas mais necessitadas. Professora, explica melhor. Eu vou explicar melhor. Relaxa. Essa seletividade dos riscos mais relevantes, elas já vem pré-selecionada lá na Constituição Federal. E ele me traz, vou dar exemplos. Por exemplo, eu vou cobrir os riscos mais importantes, que é a idade avançada. Se a pessoa está muito idosa, ela não consegue trabalhar, então ela não vai conseguir oferir renda. Eu preciso proteger isso da sociedade. Que é a incapacidade para o trabalho. Se a pessoa está doente, ela não vai conseguir oferir renda. Ela não pode ficar ali, né,
sem o seu sustento, principalmente nesse momento de incapacidade de doença. Então, eu vou colocar entre os meus riscos mais importantes. O que mais? Eu tenho aqui a maternidade. Olha que momento importante que a Seguridade Social tem que fazer frente para conseguir. Não, a família é importante, a relação mãe e filho é importante, ela não vai conseguir trabalhar, então vamos afastá-la do trabalho por um tempo, deixar ela constituir esse momento relevante para a união familiar, que é protegido também pela Constituição Federal. Então, isso é relevante, a gente vai fazer frente a isso. O que eu tenho mais aqui? Ó? Desemprego. Desemprego involuntário. Eu também tenho uma cobertura disso. Bom, a Constituição ela já me trouxe as situações, os riscos mais relevantes que a Seguridade Social vai ter que fazer frente. Ou seja, ela fez a seleção desses riscos. E quando eu falo no aspecto subjetivo, na distributividade, eu vou olhar quem são as pessoas mais necessitadas para receber isso daqui. Esses requisitos, eles vêm na legislação infraconstitucional. E aí a lei vai me dizer para quem que eu vou olhar e vou distribuir essa seguridade, essa segurança. Bom, a lei, ela me traz requisitos. E quem preencher esses requisitos é que vai fazer frente a esses benefícios. Pronto, selecionei os riscos, distribuí para as pessoas que mais precisam. Vou te ampliar a mentalidade agora para você ter muito marcado esse princípio, saber o que ele significa e jamais esquecer dele para resolver as questões da tua prova. Olha só, digamos que você está lá numa empresa, eu tenho alguns benefícios que eles são selecionados especificamente para os mais necessitados, que são benefícios que fazem frente a pessoas de baixa renda. Digamos que eu vou caracterizar a baixa renda hoje como R$ 1.200. Imagina uma mesma empresa, 2 trabalhadores. Um ganha R$ 1.200 e o outro ganha R$ 1.300. O que eu tenho aqui, ó? Requisitos objetivamente estipulados pela lei para me dizer, olha, até R$ 1.200 é baixa renda. Então, até R$ 1.200, se você tiver dependente, você tem direito ao salário família. Até R$ 1.200, se você é baixa renda, você tem direito ao auxílio reclusão, se um dia você vier a ser recluso. E o cara de R$ 1.300? Ele não preenche os requisitos objetivos estabelecidos em lei. Então, para esse cara, não tem salário família. Para esse cara, não tem auxílio reclusão. Por quê? Ele não está dentro dos requisitos que me diz que ele está ali dentre as pessoas mais necessitadas para fazer frente a esse risco. Pegou o exemplo? Pegou o bizu? Então, tá bom. Agora a gente vai para o próximo princípio, tá? Princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Pega isso daqui, ó. Irredutibilidade dos valores. Eu não posso reduzir. Os benefícios da Seguridade Social, eles são uma prestação pecuniária, ou seja, dinheiro. Ele faz frente a justamente tirar a população ali do risco. É o amparo social, né, um benefício assistencial, uma aposentadoria, que é o benefício previdenciário. Então, esses benefícios pecuniários que estão ali para dar o sustento, já para auxiliar os cidadãos e as famílias, eu não posso reduzir esse valor e fazer correr o risco dele não fazer frente a esse objetivo dele. Então, eles são irredutíveis. Vou te dar 2 bizus bem importantes e eu quero que você preste muita atenção. Primeiro, que ele está falando que eu não posso reduzir o valor dos benefícios. Na Seguridade, nós temos, ele faz prestações. O que são essas prestações? Eu tenho benefícios e eu tenho também serviços. Os benefícios são prestações pecuniárias, eu dou um valor. É uma aposentadoria ou um amparo social. Os serviços, eles são serviços, não tem valor pecuniário. Por exemplo, serviço de reabilitação profissional. Ele é um serviço ofertado, não tem valor. Então, eu não falo olha a pegadinha da tua questão, eu não falo de irredutibilidade do valor dos serviços. A questão é fazer isso com você. O que você vai fazer? Você fala, nossa, que questão idiota, eu estudei isso daqui, eu vou acertar isso daqui. De boa, de buenas, tá? Então, aqui é benefícios, não é serviço. Dica número 1. Dica número 2. Este valor aqui, ele é nominal. Agora fudeu porque eu não sei o que é nominal, professora. E eu não sei o que é o real, que é o que vai aparecer na tua questão.
a gente vai aprender agora e aí você não vai errar isso daqui não, tá? Eu tenho princípios da Seguridade Social e eu tenho princípios da Previdência Social. Lá nos princípios da Seguridade Social, que estão nos incisos do artigo 194 da Constituição Federal, ele não me diz sobre essa questão de eu manter o valor de compra, de eu manter o poder de compra, de inflação e deflação. Ele só diz assim, ó, seco, irredutibilidade do valor. Aqui ele quis dizer do valor nominal. Como assim nominal? Se o cara se aposentou com R$2.000, vai passar os anos, não pode ser abaixo de valor nominal, R$2.000. Diferente, professor, isso é um absurdo, eu sei. Tanto que a própria Constituição, mais adiante, quando fala dos benefícios previdenciários, dos princípios previdenciários, aí ele vai te dizer, ele fala, não, eu tenho que preservar o valor real, o poder aquisitivo daquele valor, daquele benefício, daquela prestação pecuniária. Lá na frente eu tenho realmente essa garantia. E é o correto, tá? É o que é realmente constitucionalmente protegido. Mas aqui ele não falou expressamente. O que a questão faz contigo? Ela vai te cobrar essa diferença. E na hora que ela te cobrar essa diferença, eu quero que você diga assim, ó. Princípio da seguridade. Manter o valor, mas aqui ele não falou nada, então é valor nominal. Não leva em consideração o valor de compra, inflação, nada disso, tá? Diferente disso é o valor real, em que eu levo em consideração o poder de compra da pessoa. Então, eu tenho sim uma atualização nesses valores. Mas isso não está previsto agora neste princípio aqui, tá? Então, qual é o meu princípio? Fazer frente a essa prestação pecuniária, eu não posso reduzir, e o princípio me diz, olha, é irredutível o valor, mas num aspecto nominal, por enquanto, dos benefícios e não dos serviços, tá? Serviço não tem valor a ser pago, ele é uma atividade prestada. Tudo bem aqui? Te dei 2 dicas massas de prova, tá? Pegadinha recorrente em questão, mas ela não vai pegar você, ela não vai pegar a gente. Princípio número 5, quinto princípio, o que ele vai dizer pra gente? Equidade na forma de participação do custeio. Ei, a gente já estudou esse conceito aqui, ó. Equidade. Essa equidade significa uma igualdade como proporcional. Tá lembrado disso? Aqui, ó, nosso quadrinho. Igualdade formal, eu não consigo usufruir dos mesmos direitos. Igualdade material, eu forneço situações diferentes para eu conseguir usufruir por igual. Então, quando eu falo em equidade, eu estou falando em igualdade de maneira proporcional. Equidade na forma de participação do custeio. Muitas pessoas vão participar do custeio, tá? Empresas, trabalhadores, de maneira indireta pelo governo. Só que essa participação ela vai ser proporcionalmente igual. Pega essa frase aqui que vai ficar bem fácil. Quem pode mais, paga mais. E quem pode menos, paga menos. Quer 2 exemplos disso? Se eu tenho uma linda empresa de grande porte, imagina aí uma Casas Bahia da vida, gigante. Ela vai contribuir com uma porcentagem em cima da sua folha de pagamento. É uma das formas que ela participa do custeio da Previdência. Mas se eu tenho uma empresa pequenininha, você que está aí ralando, estudando para concurso, você tem um MEI, tem uma empresa pequenininha, você vai contribuir da mesma forma que a gigante? Claro que não. Por quê? Princípio da equidade na forma de participação do custeio. Quer outro exemplo? Se você é um trabalhador de carteira assinada e tal, pá, você vai contribuir com uma porcentagem em cima do seu salário de contribuição. E se você é uma dona de casa, também você participa da Previdência, você também contribui, você também participa do custeio, aquilo que vai juntar toda a arrecadação dos valores que vai manter o nosso sistema. Mas você vai participar de maneira igual? Um ofere renda, o outro é uma dona de casa. Claro que não. Por quê? Equidade da forma de participação do custeio. Isso tem um nome. Eu vou te dar um nome, porque pode aparecer esse nome na sua questão e quer dizer exatamente a mesma coisa. Sabe qual nome é esse? Chama isso, ó, capacidade contributiva.
eu vou levar em consideração a capacidade contributiva de cada um para dizer como que você vai participar do custeio, tá? Como que você vai contribuir. E esse é o nosso princípio número 5. O próximo princípio, ele me fala da diversidade da base de financiamento. A Seguridade Social, ela é algo ultra importante para a sociedade hoje. Ela tira muitas pessoas, muitos cidadãos das situações de risco. Então, eu ofereço todos esses serviços, eu tiro essas situações de risco, essas contingências sociais, e é muita gente que participa, é praticamente toda a população. Então, ela é muito relevante para a nossa sociedade hoje. Já que ela é muito relevante para a nossa sociedade hoje, eu não posso deixar ela à mercê de uma única base de financiamento. Dizer, olha, tudo que vai manter a Seguridade Social vai vir só dos empregados, só das empresas. Eu não posso fazer isso, porque eu posso ter um azar e não conseguir dar conta de manter todo esse sistema, tá? Já que ela é tão relevante e eu preciso garantir a manutenção dela, eu tenho uma diversidade no financiamento dela. O que a Constituição me disse? Como é que vai ser essa diversidade de financiamento? Lá na Constituição Federal, eu tenho um artigo 195, que ele vai me dizer de maneira mais pormenorizada sobre como vai funcionar o custeio. O custeio, a arrecadação dos valores que vai manter a Seguridade Social. E aí ele me inclui várias pessoas nessa. Primeiro, ele me diz que, olha, todos os trabalhadores, eles vão ajudar a manter o financiamento da Seguridade Social. Mas também todos os empregadores vão me ajudar a manter a Seguridade Social. No momento certo, nós vamos pormenorizadamente saber como é que funciona melhor o custeio. Mas eu tenho também aqui importadores, eu tenho também aqui o concurso de prognósticos. Ai, que nome esquisito, né? O que é isso? Sabe o que é isso? É a Mega da Virada que você jogou. Jogou na Mega da Virada, arrecadou lá mais de 1 bilhão. Parte, 48% do que foi arrecadado, ele vai para cobrir esses programas sociais. Dentre os programas sociais nós temos quem? A Seguridade, exatamente isso. Ela também faz parte da nossa base de financiamento. Bom, já que é muito importante, eu tenho uma diversidade na base de financiamento. Então, participa trabalhadores, empregadores, os concursos de prognóstico que é arrecadado e os importadores. É um exemplo. Essa galera aqui, ele vai participar de maneira direta da base de financiamento. Por que você está me dizendo isso, professora? Tem uma arrecadação aí indireta? Óbvio que tem. De maneira, puxa para cá, de maneira indireta, nós temos quem? União, Distrito Federal, municípios e estados também participam da manutenção dessa base de financiamento. Por que é indireta? É um orçamento da União, dos estados, do município e do Distrito Federal, mas quem é que contribui? É os próprios cidadãos, eu e você que está aí estudando para o seu próximo concurso, tá? Diversidade na base de financiamento. Lá o caput do 195 vai dizer, olha, toda a sociedade participa. Toda a sociedade, de maneira direta ou de maneira indireta. Por meio do orçamento da União, Estados, Distrito Federal e municípios, é a maneira indireta, e também por meio das contribuições sociais de maneira direta, que é os trabalhadores, empregadores, concursos de prognósticos e importadores de bens, ok? Aqui você já tem uma bela de uma visão para ver todo mundo que participa e por que eu preciso dessa diversidade no financiamento da nossa Seguridade. Ela é muito importante. Bom, eu preciso te alertar agora sobre isso daqui, ó. Nova redação. Você aí estava em casa, de boa, dando aquela relaxada dos seus estudos e escutou falar em reforma previdenciária? PEC número 6, correu um tempão por aí, e aí agora já é uma emenda constitucional número 103 de 2019. Bom, esta emenda constitucional número 103, ela alterou o inciso 6 do artigo 194 e acrescentou algumas coisinhas. Então, além da diversidade da base de financiamento,
vírgula. Vamos ver o que mudou e o que isso significa, e aí você já fica alerta, que aparecendo a redação nova na sua prova, já que é uma questão muito atual, é muito pendente, é uma tendência muito grande cair as atualizações nas provas, você já está esperto, você já vai acertar, já vai ficar tranquilão. Vamos comigo para o slide bem rapidinho. Inciso número 6, diversidade na base de financiamento, foi justamente o que a gente estudou. Cara, a interpretação, ela não vai mudar muito não, tá? Ele quer dizer exatamente isso. Ele só fez acrescentar esse restante da redação. Eu vou ter essa diversidade no financiamento, só que agora eu vou identificar em rubricas contábeis específicas de cada área. Qual áreas? Saúde, assistência e previdência. Ele está me dizendo que cada um vai ter uma conta específica. As receitas e as despesas vinculadas às ações de cada uma das áreas, ele cita, saúde, previdência e assistência social, preservando o caráter contributivo da previdência social. Teacher, por que eles fizeram essa alteração na redação? Você vai identificar comigo agora que a ideia aqui eu vou separar a contabilidade de cada uma dessas áreas para eu conseguir evidenciar melhor o prejuízo, as dívidas de cada uma dessas áreas. Especificamente, nosso problema hoje, previdência social, tá? Mas para eu conseguir identificar isso, o que eu preciso fazer? Separar. Foi com esse intuito, é com essa ideia que a gente teve a alteração na redação do princípio número 6 do artigo 194, ok? Já vamos ler aqui a redação do 7, depois a gente vai para o quadro e deixar ele bem objetivozinho para você conseguir revisar na sua prova, quando você estiver estudando. O inciso 7, caráter democrático, primeira característica, e descentralizado da administração da Seguridade Social. E como eu vou fazer essa administração democrática e descentralizada? Por meio de uma gestão quadripartite. O número já diz, inclui 4 vertentes. Quem são esses 4? Com a participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados. Agora que você já pegou a redação inteira bem bonitinha, do jeito que está lá na Constituição Federal, vamos aqui para o quadro e deixar as palavras-chave perfeitas para você acertar as questões da sua prova. Vamos pegar aqui o nosso meme. Vocês viram que eu desenho super bem. Ainda bem que existe cargo público na nossa vida, que se eu fosse depender dos meus desenhos... O último princípio, princípio 7, caráter democrático, descentralizado e quadripartite. Quando eu falo democrático, significa que todos os envolvidos eles vão participar de maneira igualitária. Todos os participantes da gestão, da administração da Seguridade Social, eles vão ter poder igual. Eu não vou ter mais poder do governo ou mais poder dos empresários. Eu vou ter participação democrática igual, de maneira que eles consigam gerenciar de forma justa os interesses de cada um dos envolvidos. Primeiro, administração democrática. Segundo, administração descentralizada. Quando eu falo descentralizado, vocês estão aprendendo com o professor Aprígio, é o poder público exercendo isso por meio de uma outra pessoa. Eu faço uma descentralização. Por que isso? Para eu conseguir desburocratizar, para eu não deixar ali na gestão direta da administração. Sabe o que aconteceu para estar cumprindo esse caráter descentralizado? Eu tenho hoje uma autarquia, pessoa jurídica própria, com mais autonomia. Eu tenho uma autarquia, que é o INSS, que cuida hoje de toda essa gestão, execução da legislação previdenciária. E isso cumpre a necessidade de descentralização da administração, tá? Quando eu falo descentralização, vou colocar aqui, ó, de maneira bem informal. Outra pessoa... Nós temos o nosso exemplo, a autarquia, INSS, que é quem executa hoje a legislação previdenciária. Tudo isso para eu fugir da administração direta do governo, da burocratização, tá?
E a outra característica é que essa gestão, ela vai ser quadripartite. Por quadripartite, o nome já diz, ó, 4. Caramba! Quem são os 4? Que vai participar da gestão de maneira igual, já que tem que ser democrático. Primeiro, os trabalhadores. Trabalhadores. Segundo, eu tenho a participação dos empresários. Eu tenho, quem mais está interessado na gestão da Seguridade Social? Eu tenho os aposentados. Eles também têm interesse direto na manutenção do nosso sistema. Os aposentados e, por fim, o governo. Gestão quadripartite. Trabalhadores, eles têm interesse direto. Empresários têm interesse direto também. Aposentados, que já estão recebendo os benefícios do nosso sistema. E o governo, né, que é quem cuida e administra. Bom, esta galera, ela vai participar de forma quadripartite, que são 4, e eles vão participar por meio de essa gestão, por meio de órgão colegiado. Ou seja, um grupo de pessoas pensando na gestão, na administração. Exemplo de órgão colegiado, eu tenho o Conselho Nacional da Previdência, eu tenho o Conselho Nacional da Saúde e eu tenho o Conselho Nacional da Assistência Social. Participação quadripartite, uma gestão igual, democrática entre todos eles e descentralizada. Pegou a visão? Bom, esse é o nosso último princípio. O princípio de quê? Da Seguridade Social. É diferente de Previdência. Previdência é uma parte da Seguridade. Vamos revisar rapidinho e aí a gente entra nas nossas questões? Universalidade na cobertura e no atendimento. Eu vou abarcar o máximo de riscos e de pessoas possíveis. Uniformidade e equidade para os trabalhadores urbanos e rurais, mesmo plano de benefícios, mas o valor vai ser proporcional com a atuação de cada um. Seletividade e distributividade dos benefícios e serviços, vou selecionar os riscos mais importantes e distribuir para as pessoas mais necessitadas, já que eu tenho uma limitação na minha capacidade de execução e capacidade orçamentária. Irredutibilidade do valor dos benefícios, não é serviço, e é do valor nominal, por enquanto não é valor real. Equidade na forma de participação do custeio, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, também vou chamar isso de capacidade contributiva. Diversidade da base de financiamento, eu tenho várias frentes para financiar a Seguridade Social, justamente porque ela é muito relevante para a nossa sociedade. E o último é o caráter democrático, descentralizado e quadripartite da administração, ok? Agora, a gente vai aplicar todo esse nosso conhecimento, muito conhecimento formal, objetivamente colocado, com todas as pegadinhas. Vamos ver como é que esse negócio cai em prova? Vamos ver se isso que a gente estudou realmente dá para acertar as nossas questões? Vamos lá para o slide? Deixa eu pegar minha caneta mágica que vai dar a resposta para a gente. Começando, conforme previsão contida na Constituição Federal, compete ao poder público organizar a Seguridade Social alicerçado no seguinte princípio ou objetivo. A Constituição Federal, ela usa esses termos mesmos, tá? Princípios ou objetivo. Não precisa falar, isso é objetivo, isso é princípio, né? A gente tem esse probleminha constitucional. Aqui, falou qualquer um dos dois, tá certo, tá? E também vamos nos atentar, quando estiver lendo o enunciado, se ele está falando de seguridade ou de previdência. Aqui, como a gente está estudando seguridade, ele vai trazer os princípios para a gente revisar o que a gente estudou até então. Letra A. Irredutibilidade do valor dos serviços e do custeio. Serviço não tem valor, o que tem valor são os benefícios. E custeio não é o caso aqui do nosso princípio. Letra B. Diversidade dos benefícios para as populações urbanas e rurais. Cuidado para o comecinho da frase não te induzir ao erro, porque eu tenho diversidade da base de financiamento.
Mas eu não tenho diversidade dos benefícios para as populações urbanas e rurais. Das populações urbanas e rurais tem que ser duas coisas: uniforme e equivalente, e não diverso. Eu não quero diferença entre essas populações. C. Centralismo administrativo. Note, foi o último, né? O que a gente estudou? Que ele é descentralizado. Seletividade no atendimento. Eu tenho seletividade no atendimento? Ou eu tenho seletividade nos benefícios e serviços? E no atendimento eu tenho universalidade. Tá vendo, gente? O que a questão pode fazer com vocês? No atendimento eu vou buscar ser universal, atender o máximo de pessoas que eu conseguir. A seletividade, ela diz respeito a eu oferecer para as pessoas mais necessitadas os benefícios e os serviços, tá? Então, esse aqui, ele tentou te confundir, você precisa ter cuidado com isso. Diversidade na base de financiamento. Agora sim, agora tá perfeito, a alternativa letra E é a nossa alternativa correta. Tenho várias formas de financiar a Seguridade Social, justamente porque ela é muito importante. A contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos, ela é um exemplo específico do princípio constitucional da... Nós vimos concurso de prognósticos. É uma das formas que a gente tem de compor o nosso custeio. Vamos ver? Ele compõe a diversidade da base de financiamento? Perfeito, né? A gente viu que existem várias formas de eu financiar e uma dessas formas justamente é esse valor arrecadado com o concurso de prognósticos. Quem mais participa aqui? Trabalhadores, empregadores e importadores. Alternativa A. Vamos ver os demais? Por que está errado? Eu ter a receita em relação aos concursos significa um caráter democrático e descentralizado da administração? Não tem nada a ver. É também um princípio, mas não diz respeito a essa interpretação. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Isso significa selecionar os riscos mais importantes, distribuir para as pessoas que mais têm necessidade. Universalidade na cobertura significa que eu vou buscar ser universal, alcançar o máximo de riscos que a Seguridade Social conseguir. Equidade na forma de participação do custeio é a capacidade contributiva. Olha só, eu vou ter os tipos de questão. Uma, ele te confundindo princípios da Seguridade com princípios da Previdência. Primeiro tipo de questão. 2, ele trocando as palavrinhas em relação a cada um desses princípios, como a gente viu até nas questões anteriores. E o terceiro tipo de questão é esse tipo de questão aqui. Ele te dá o que significa o princípio e pergunta qual princípio é esse. Por isso que, além de conhecer os princípios que estão lá na Constituição, você precisa saber o que eles significam, que foi exatamente a isso que a gente se dedicou ao longo da aula, tá? Eu posso ter questões assim também. Próximo. Ao se conceder o benefício assistencial da renda vitalícia ao idoso ou ao deficiente, sem meios de subsistência, estará sendo aplicado especificamente o princípio da... Aqui ele falou do BPC, né, do Amparo Social. Bom, quando eu concedo um benefício assistencial, qual é o princípio? Significa equidade na forma de participação do custeio? Não, porque isso significa que quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Universalidade no atendimento, eu vou alcançar o máximo de pessoas que eu conseguir. Universalidade da cobertura é o máximo de riscos que eu conseguir. Distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Significa que eu vou distribuir para as pessoas que mais necessitam. E aqui ele está falando justamente idosos e deficientes que não têm condição de contribuir. Então, eles são a população que mais necessita. Eu estou aqui selecionando os maiores riscos e distribuindo para quem preenche os requisitos de necessidade, em questão de necessidade. Justamente a minha alternativa D. Diversidade na base de financiamento, aqui não faz sentido, até porque eu não tenho esse público contribuindo, participando da base de financiamento, ok?
Pessoal, é exatamente assim que cai em prova, exatamente da maneira como a gente viu ao longo da nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido e tenha muito sucesso nas questões desse tópico aqui. A gente se vê